Olá, meu nome é Nathalie, este é o Few Drops e esse vídeo vai ser sobre verdade. A definição de verdade e o critério de verdade são dois conceitos que caminham juntos. É muito difícil distinguir um do outro, porque o critério de verdade vai depender da compreensão que se tem de verdade, da definição que se tem de verdade. Eu vou apresentar 5 critérios de verdade, definições de verdade. A definição de verdade como correspondência, revelação, conformidade à lei, coerência e utilidade. A primeira, a verdade como correspondência, já aparece em Platão, no texto Crátilo. Mas a principal definição de verdade como coerência está em Aristóteles, no texto A Metafísica, livro 4, passo 1011b. E aí remeto vocês ao vídeo de citação de Platão, que Platão e Aristóteles se cita com passo. Nesse caso da verdade como correspondência, a frase, a proposição ou a afirmação, ela pretende descrever a realidade. E quando ela corresponde, quando há uma descrição, uma correspondência perfeita entre a proposição e a realidade, essa frase é verdadeira. Quando não há uma correspondência perfeita, então essa frase é falsa. A segunda definição de verdade é verdade como revelação. A verdade como revelação pode ser entendida de dois modos, com duas abordagens diferentes. Uma via empírica e uma via metafísica. Para os empiristas, a verdade por revelação é dada através dos sentidos, através da experiência, da vivência, bastando ser aceita. Quer dizer, quando a verdade se apresenta, você aceita a verdade, sem maiores questionamentos. É o caso, por exemplo, dos empiristas defensores do direito natural, como John Locke. Embora o direito natural tenha um caráter metafísico, universal e necessário, fora do tempo, e isso não pode ser conhecido através dos sentidos, pode ser conhecido por revelação. Porque a revelação para o empirista se dá através dos sentidos, se dá através da experiência e da vivência. Então, o direito natural para os empiristas pode ser aceito nessas condições, dado por revelação. Para os metafísicos, a verdade por revelação é uma manifestação do ser. Ela aparece em Descartes, que compreende o ser, o eu penso, a evidência do eu penso, a evidência da res cogitans, como uma manifestação do ser absoluto, como uma manifestação de Deus. Daí Descartes passa a buscar verdades claras e distintas, verdades autoevidentes, verdades eternas, que provêm diretamente de Deus. Então, um meio termo entre os empiristas, que entendem que essa verdade por revelação vem dos sentidos, e o Descartes, que entende que a verdade vem pela manifestação do ser, de uma fonte metafísica, de Deus, seria os fenomenólogos, seria Russell, que é o pai da fenomenologia. A fenomenologia entende que a fonte do conhecimento é a intuição, uma intuição empírica. Quer dizer, através dos sentidos eu posso intuir a essência, que é metafísica, que é universal e necessária. Então, a fenomenologia faria esse meio termo aí entre a verdade por revelação empirista e a verdade por revelação metafísica de Descartes. A terceira definição de verdade, verdade como conformidade à lei, também aparece em Platão no texto Fédon. Mas quem dá a sua principal definição é Kant, na Crítica da Razão Pura. E aí eu vou citar Kant para vocês. Assim, o critério puramente lógico da verdade, ou seja, a concordância de um conhecimento com as leis gerais e formais do entendimento e da razão, é o conditio sine qua non, por conseguinte, a condição negativa de toda a verdade. Mas a lógica não pode ir mais longe. E quanto ao erro que incida, não sobre a forma, mas sobre o conteúdo, não tem a lógica pedra de toque para o descobrir. Então, para Kant, a definição de verdade é essa conformidade entre a proposição e
a lei. E aí você tem um critério de verdade um pouco mais abrangente, um critério de verdade anterior que daria fundamento ao critério de verdade por correspondência. O quarto critério de verdade, verdade como coerência, é especialmente importante para a filosofia. Eu já falei isso em outros vídeos. Para a filosofia, o nosso principal critério de verdade é a coerência. Uma vez que o nosso objeto de conhecimento, ele não é físico, ele não é dado aos sentidos, ele não é dado às sensações, ele não é um objeto de conhecimento natural, ele é um objeto de conhecimento metafísico. Então a gente não pode usar o critério de verdade como correspondência. A gente tem que usar então o critério de verdade como coerência. A coerência depende da definição precisa dos termos de uma proposição. Essa definição tem que ser livre de qualquer ambiguidade, qualquer contradição, qualquer confusão. A definição também deve ser mantida a mesma, igual, ao longo de todo o argumento ou raciocínio. É possível elaborar um argumento ou um raciocínio coerente quando as proposições ou crenças têm uma forte relação entre si, formando um todo coeso, um sistema. Quer dizer, as proposições ou crenças que compõem um argumento ou um raciocínio têm uma relação de derivação. Elas são concatenadas, uma remetendo à outra, uma o tempo todo correspondendo à outra, de forma coerente. E assim elas formam um todo, um sistema de crenças coerente. Uma maneira de fazer uma crítica bastante contundente na filosofia é encontrar um ponto de incoerência num determinado raciocínio ou argumento. Não estou falando de uma aporia, um problema sem solução, uma sinuca de bico na filosofia, mas uma inconsistência no argumento, uma inconsistência no raciocínio, uma incoerência, uma contradição. Aí você faz a teoria filosófica, o sistema filosófico ruir, né? Você faz ele desmoronar se você encontrar uma parte do raciocínio que é contraditória. Alguns filósofos tomam a coerência como um importante critério de verdade. Por exemplo, Leibniz, Spinoza e Hegel. São os três principais filósofos que adotam. Os dois primeiros racionalistas e Hegel, do idealismo alemão. Bom, o quinto critério de verdade, a verdade como utilidade, aparece em Nietzsche. E entre os pragmáticos também, como William James. Também vou citar Nietzsche. O que é verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas e que após longo uso parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são. Metáforas que se tornam gastas e sem força sensível. Moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas. Então essa ideia de verdade como utilidade, na verdade uma crítica que nesse trecho que Nietzsche faz às ideias de verdade anteriores, aos conceitos de verdade anteriores, leva a uma compreensão de verdade absolutamente relativa. A verdade é apenas um acordo. A verdade ela é contingente, ela é uma construção social, que podia tanto se dar de um jeito como se dar do outro. Ela é resultado das circunstâncias, é resultado daquela determinada visão de mundo que prevaleceu numa determinada época, mas a verdade não corresponde a um conhecimento seguro. Na verdade, Nietzsche é um irracionalista que sequer acredita que a nossa razão seja capaz de produzir um conhecimento seguro. Em suma, o que nós temos aqui é uma negação da verdade e do seu papel no conhecimento. Se a verdade não é independente da subjetividade, então não há um conhecimento seguro, um conhecimento universal e necessário. Tanto um universal metafísico como um universal empírico. Então, se o conhecimento seguro não é possível, o papel da razão
passa a ser um papel absolutamente relevante para o conhecimento da realidade, da natureza, dos valores, da moral, da ética. Aliás, vale mesmo afirmar que a gente vive um irracionalismo. E sem verdade, sem critério de verdade, não há conhecimento. Então nós somos reduzidos a uma condição quase bestial, né? Quer dizer, a verdade é uma construção que se deu ali fruto daquelas relações de poder, daquelas relações de força, que podia ser tanto de um modo como podia ser de outro, que daria no mesmo. Bom, uma observação importante sobre os critérios de verdade, como correspondência, conformidade à lei e coerência, é que esses são critérios de verdade objetivos, que permitem a produção segura de conhecimento. Quer dizer, são independentes da subjetividade, entendem a realidade de forma autônoma, de forma independente. Então, qualquer um pode chegar às mesmas conclusões se partir das mesmas premissas, das mesmas circunstâncias e adotar o mesmo método. É o caso de Aristóteles, é o caso de Platão, é o caso de Kant, de toda a tradição ocidental de pensamento. O critério de verdade como revelação, tanto empirista como metafísico, ele já tem um parâmetro que é independente da subjetividade, mas ainda assim é um parâmetro que depende da compreensão que o sujeito tem, da crença que o sujeito tem. Então, ele acaba sendo um padrão subjetivo nesse sentido. Quer dizer, se você compartilha da mesma crença, então a premissa inicial que você aceita é a mesma. E aplicando o mesmo método, é possível chegar à mesma conclusão. A premissa inicial é a mesma. Ela é universal, mas ela depende da crença do sujeito. E nesse sentido, esse critério acaba sendo subjetivo. Agora, o critério de verdade do utilitarismo adotado por Nietzsche implica num relativismo total, em que a verdade não passa de uma construção social, de um acordo, como eu havia dito, uma narrativa que prevalece em determinadas circunstâncias, num determinado momento histórico, num determinado lugar. E esse tipo de compreensão, na verdade, inviabiliza a produção de conhecimento seguro. O conhecimento não passa de uma opinião que também prevaleceu naquele determinado momento, dadas determinadas circunstâncias. Então, este é o Phil Drops com o conceito de verdade. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.